Mota, claro que estava no radar de Javier Milei esse tipo de processo de eventualmente desidratar o texto, retirar alguns pontos. Afinal, muitas vezes ele acaba justamente incluindo alguns itens a mais, sabendo que lá na frente, para negociar com o Congresso, ele acaba retirando alguns, né? Nada que prejudique, como você sempre diz, a ideia central. Eu acredito que é isso que está acontecendo, Caniato. Como eu disse aqui, eu tenho lido bastante o que o Milei escreveu, muito antes dele ser presidente. O livro dele é espetacular, é fantástico, é de uma lucidez, de uma clareza de raciocínio. E eu tenho certeza que o Milei sabia como é que funciona esse processo, como é que funcionam as democracias, né? Eu tenho certeza que vários itens desse decreto foram colocados ali justamente para servir como peça de negociação. É uma lição que muitas vezes os políticos da direita brasileira mostram que não aprenderam. Ninguém senta em uma mesa de negociações sem ter alguma coisa para ceder. E de preferência que seja algo que não vai fazer falta nenhuma, que você colocou ali justamente para incomodar, para ser retirado depois e o projeto ficar do tamanho exato que você queria. Então, o Milei, eu acho que deve estar usando o veneno da cobra contra a própria cobra. Você, José Maria Trindade, o enxugamento do mega decreto de Javier Milei de 700 itens, agora restam menos de 400. Pois é, já não é mais aquele super decreto, né? Eu fico me perguntando onde é o fundo de poço de um país, né? Nós já passamos por dificuldades aqui no Brasil, inflação de 82%, 100% ao mês, durante o governo Sarney. E o ministro que levou o Brasil a essa inflação vive dando conselhos por aí, é consultor, dando conselhos e ensinando as pessoas sobre a economia. 82% ao mês de inflação. Uma inflação tão brutal que você tomava um refrigerante ou um chopp de manhã, aí 2 horas depois o chopp já estava reajustado, porque a inflação já era diária, né? Para se ter uma ideia da confusão que nós nos metemos, é impossível fazer qualquer previsão lógica daqui a 3 meses. Comprar carro à prestação naquela época é impossível. Como? Como uma financeira poderia pensar em financiar 5 anos um carro? Ninguém nem sabia qual seria a moeda daqui a 5 anos, para se ter uma ideia. Acompanhamento público de corrupção, zero. Como? Um orçamento, digamos assim, de 1 milhão numa cidade pequena, do outro ano já era um orçamento de 5 milhões, né? Então, assim, não tinha como fazer previsão. Um horror. E eu não sei onde é o fundo do poço. O fundo do poço é que bateu no plano real. Houve várias tentativas, vários planos. Eu cobri uns 10 planos econômicos. Falava, agora vai. Aí eu via, começava a voltar a inflação. Mas a inflação é um sintoma de uma desorganização econômica e política. Então a Argentina está num momento de sentar os líderes e falarem, aproveitar essa boa vontade do Milei, que a gente vê que ele não é um político carreirista, né? Sentar e dizer, e aí? Vamos simplificar o país? Vamos abrir o país, abrir a economia, trazer credibilidade, que um dos grandes problemas da Argentina é falta de credibilidade. O país deu 3 calotes, gente, nós temos que entender. Quer dizer, eu costumo dizer que não tem nada mais covarde do que o capital. Ao menor risco, sai correndo. Então, a Argentina já deu 3 calotes. Então, é preciso um esforço brutal para levar o mercado a acreditar de novo na Argentina. E a ideia do Milei era boa. Agora a gente vê que ele vem retirando na tentativa de fazer ali o mínimo, né? Mas a Argentina não dá para ser resolvida com o mínimo. Ela tem que ser resolvida através de um pacote mesmo, de um super pacote, inclusive com superpoderes na economia para o presidente gerir. E o Congresso está devendo isso. Agora você, Cristiano Berardo, eu tive curiosidade, entrei num canal de notícias argentino e lá também tem um chat. Pessoal, descendo além Javier Milei. No chat do Toro Notícias, as pessoas dizendo que Javier Milei se rendeu ao Congresso argentino. Dá para se render ao Congresso e mesmo assim
manter o objetivo ou se render ao Congresso é sinal de derrota? A pessoa, ainda mais os argentinos que estão nessa situação tão periclitante, ficam na expectativa e na ansiedade que esse novo governo que foi eleito, prometendo uma revolução do ponto de vista econômico na Argentina, que comece a apresentar resultados. Mas a vida real não é no tempo da vontade, do desejo, porque este desejo da população também é o desejo de Javier Milei. O desafio é que você tem um processo democrático que precisa ser respeitado, porque a alternativa a isso é golpe de Estado, é você tentar implementar ali um regime autoritário, onde não haverá nem Suprema Corte, nem Congresso, e aí o presidente faz o que quer. Mas não é assim que se resolve. É um processo. Aquelas pessoas que estão no Congresso foram eleitas, representam a população argentina, parte da população que votou contra o projeto de Milei. Isso tudo precisa ser negociado, precisa ser ajustado. Agora, o Zé Maria lembrou bem, né, do momento em que o Brasil viveu num passado distante o suficiente para que as novas gerações, os jovens já não se lembrem, mas que não faz tanto tempo assim. O Zé, você lembra, o Monza custava mais de 1 milhão de alguma moeda lá, sei lá, cruzeiro, cruzado, aí cortava zero, eles colocavam carimbo na nota, dizendo que a nota já não tinha tanto zero, enfim, cruzado novo. Cruzado novo, era uma loucura o que a gente vivia. E o plano real que resolveu esse problema crônico de inflação descontrolada no Brasil foi negociado com o Congresso. Não foi aprovado de bate-pronto, da maneira que foi apresentado. Tem que negociar. Isso faz parte do processo. Negociar com o Congresso não é sinal de fraqueza, nem é sinal de derrota, não é sinal de entreguismo. É sinal de que ele está cumprindo o rito democrático estabelecido pela Constituição argentina. E terá que fazer essa negociação para que consiga avançar. Caso contrário, aí sim teremos um desastre de bate-pronto. Pois é do jogo, né, Roberto Mota? Negociar, 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 porque se ele quiser ver o projeto aprovado, é preciso da anuência e aprovação dos congressistas. Não necessariamente isso quer dizer que ele se rendeu ao sistema, né, Mota? Não. Eu espero que os políticos argentinos tenham bom senso, porque no fundo do poço tem um alçapão. Olha, em junho de 2008, a taxa de inflação no Zimbábue chegou a 11 milhões % ao ano. O Zimbábue emitiu a nota de maior valor da história. O valor da cédula era de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Parece piada, né? Não é não. Essa nota de 100 trilhões de dólares valia menos do que meio dólar americano. E todo mundo sabe, um dos piores casos de hiperinflação aconteceu na Alemanha. Em 1922, um dólar americano comprava 4 trilhões de marcos alemães. Você precisava de um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar um pão. E todo mundo sabe qual foi o regime que depois disso chegou ao poder na Alemanha, né? Você, José Maria Trindade, para a gente fechar, o quanto esse processo que envolve a Argentina e os desafios de Javier Milei acabam sinalizando para também dificuldades que a gente já enfrentou e possivelmente enfrentaremos ainda? Olha, a eleição do Milei foi uma coragem do povo argentino, né? Foi um basta no sentido de que tudo estava indo para a mesma situação. Ninguém chega a um resultado diferente tomando as mesmas decisões e seguindo no mesmo caminho. Então o resultado seria o mesmo. E era essa a ideia, se não fosse o Milei. E aí houve um ato de coragem dos argentinos de colocar o Milei. Milei chegou, assumiu essa responsabilidade e se propôs a cumprir o que ele falou durante a campanha eleitoral. E esbarrou na lógica, todo mundo sabia que era difícil, e é difícil mudar conceitos assim, e o Congresso está resistindo. Eu acho que se o Milei conseguir pelo menos aprovar o que resta desse super pacote dele,
já é um grande lucro e trazer principalmente credibilidade para a Argentina. A credibilidade no mundo livre, no mundo capitalista, é um ativo muito importante. Dizem até que o capitalismo nasceu exatamente diante da credibilidade e da crença. Ninguém entra num restaurante se não tiver a confiança de que a cozinha está tratando direito à comida. Ninguém compra um carro se não tiver a certeza de que quando ele pisa no freio, o carro para. Então, a credibilidade do sistema capitalista é fundamental. Dizem que o início mesmo foi na caçada, os macacos caçando e se apoiavam um no outro. E quando um apoiava no outro, tinha que ter a certeza de que aquele estava seguro na árvore. Se não houvesse essa segurança, não haveria caçada consorciada. Então, a credibilidade na economia é um ativo muito importante. Sem ela, o dinheiro vira um pedaço de papel inútil.